Olá! Estamos mais em um episódio do podcast Contabilês. E não podíamos deixar, né, de passar em branco por esse mês de março, né, o mês das mulheres, né? E uma mesa de mulheres lindas, mulheres empreendedoras. E aí nós vamos contar um pouquinho dessa história para você, né? O nosso tema hoje é mulheres que ousam no empreendedorismo, na inovação, naquilo que nós temos de melhor aí para o nosso mundo das mulheres, né? E aí eu não posso deixar, né, de pedir a você que você ative o sininho, que você compartilhe esse episódio com os amigos, com os familiares, com as mulheres que você admira, que você quer que veja esse episódio, né? E que compartilhe com eles tudo aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Comece a nos seguir também, né? Que você ainda não segue, comece a nos seguir. Você que nos assiste aí na live, né? Fique conosco até o final, curta, mande bastante aviãozinho para as amigas para que possam ver esse podcast hoje, para poder ver quanto conteúdo bom a gente tem aqui hoje. Então, hoje aqui, quem está aqui presente? Vamos lá. A Andréia, né, que já é aí nossa parceira da Exata, que é a empreendedora da Exata, juntamente com a Cris, né? E hoje nós convidamos, né, a Bruna para vir aqui no nosso episódio do podcast. A Bruna, que é empreendedora da nossa cidade de Guarapari, né? Que é do ramo de moda infantil, e ela vem aqui hoje contar um pouquinho da sua história corajosa, né? Nós já conversamos um pouco antes, o quanto ela foi corajosa na nossa cidade, em ser uma mulher empreendedora, né? Eu estava até buscando assim uns dados, né? Eu falei com a Andréia mais cedo, uns dados de porcentagem no Brasil sobre empreendedoras, mulheres empreendedoras, né? E num programa de pesquisa que é o mais conhecido no mundo, né? 24% somente das mulheres são empreendedoras no Brasil. Nossa. E 32% no mundo. Então, assim, na porcentagem de todos os empreendedores brasileiros, somente 24%. Então, aqui tem 24% aqui de mulheres corajosas e empreendedoras do nosso Brasil, né? Sinto assim que são essas 24% representando hoje os 24%, né? Ainda é um número considerável pequeno, mas que bom que existe esses 24%, né, de porcentagem das mulheres que tiveram essa coragem, né? E vamos saber, né, quem é a Bruna. Um pouquinho da história da Bruna, o que que a Bruna tem para nos trazer hoje aqui sobre empreendedorismo feminino, né? Quem é a Bruna? Conta pra gente um pouquinho a sua história, Bruna. Primeiro eu quero agradecer, né, por ter me convidado, para eu poder passar um pouco da minha história, da minha trajetória, das minhas conquistas. Não é fácil, né? Quanto mais com esse número aí, 24% é pouquíssimo, né? Na verdade, eu sou a Bruna, sou casada com o Rodrigo, sou mãe da Isis. Eu sou fisioterapeuta de formação, eu tive uma clínica há 13 anos aqui em Guarapari, e depois que eu fui mãe, eu tive aquele conflito, né, que toda mulher tem com o trabalho e com a maternidade. E foi quando eu descobri que eu não podia ter outro filho e que eu não quis mais me dedicar 100% à clínica. E aí eu tive que virar essa chave e aí surgiu a Bem Me Quer, que tem tudo a ver com a Isis, né? Foi um sonho. Eu pude viver mais tempo com ela, me dedicando a Bem Me Quer. E hoje ela tem 7 anos no mercado. Um ano foi só de showroom, mais um ano foi dentro da minha clínica lá, bem pequenininha. E aí tem 4 anos aí que eu estou, né, que a gente cresceu. E tem uns 21 dias que eu abri a segunda Bem Me Quer, que é um quiosque no Extra Center aqui na cidade, para atingir outro tipo de público, mais turista, uma emergência, um presente, até porque a loja, o quiosque fica aberto de 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. É isso. Que maravilha, né? E para empreender basta ter coragem. Basta ter, não, tem que ter coragem, né? E eu queria conversar com vocês, assim, três mulheres empreendedoras aqui hoje, né?
Eu não vou apresentar vocês porque eu já apresentei, né? Precisa vocês contarem um pouco dessa história. Mas eu quero abrir também agora nesse momento, né, para André e para Cris, falar um pouquinho também desse desafio que foi para vocês iniciar esse mundo empreendedor masculino que hoje, né, é de cunho feminino, né? E aí, o que que vocês têm para falar? Qual a experiência de vocês em relação assim? Eu tive que ter coragem de sair do meu mundo, do CLT, e virar uma empreendedora no mundo contábil. O que que vocês têm para partilhar com a gente assim? Vou deixar a Andréia falar que a história dela é sensacional, como ela Muita coisa saiu do não, né? CLT. Não tem muita coisa para falar, já falei de outras vezes aqui, até nos nossos episódios, né? Mas é interessante a gente lembrar que hoje, pelo menos no mundo contábil, a hegemonia é feminina. Recentemente a gente foi até, a Cris, teve comigo aqui de uma formatura de uma colaboradora, e lá os alunos praticamente eram assim, 99% eram mulheres. Acho que tinha 2 ou 3 homens só, né? Então, assim, a gente, né, traz uma história, todo mundo traz sempre uma bagagem, né? Eu fui CLT durante 25 anos, e depois disso a gente ousou, né? Todos que estamos aqui passamos por outras experiências de CLT, e aí chegou um momento que a gente precisa ter essa coragem, dar esse primeiro passo para a gente sair do lugar. Porque senão a gente vive uma vida numa zona de conforto, né? Então a coragem ela dá esse pontapé na vida da gente. Que dado sensacional que a Ellen trouxe, né? Não sabia, estou muito surpresa, inclusive, porque eu achava que era mais. Eu também Achava fiquei que era mais, surpresa. né? E normalmente vem da mulher essa coragem, né? Aqui no escritório, por exemplo, nós somos 99% mulheres. A força que carrega o escritório é feminina, Exatamente. né? Porque a mulher normalmente ela tem essa coragem, né? De ir, né? O homem, em sua parte, em geral, eles têm um pé mais atrás. E falando de coragem, foi por isso que, né? A gente chamou você, Bruna. Porque foi muito perceptível a coragem, né, hoje de estar a Bem Me Quer, onde a Bem Me Quer está. Uma avenida, né, muito bem movimentada, de frente para uma loja muito tradicional, né? Eu, né, quando abriu ali, a gente que é contador, a gente sempre está de olho em tudo e a gente analisa o mercado. Então a gente Uma sabe o tempo, ousadia, né, Cris? Uma o tempo ousadia. de vida. E eu mesmo, na época, virei e falei assim, gente, quem é a ousada? Quem é o ousado, né? Eu não sabia quem era, que está abrindo essa loja. E aí, como que conta pra gente aí? Em que momento você decidiu tomar esse passo de ousadia de ir para aquela avenida? Então, quando eu abri a BMQ, quando eu tive essa ideia, é claro que tudo começa lá bem pequenininho, né? Porque às vezes a pessoa não conhece a nossa história e acha que a gente já abriu ali na avenida. Então, quem não me conhecia falou: gente, que louca é essa que está abrindo aqui uma loja Sim. grande em frente a uma loja tradicional? Mas não. O que que aconteceu? Na verdade, como eu tinha clínica, eu fiquei 13 anos trabalhando na clínica, e aí foi quando eu descobri que eu não podia ter mais filho e eu queria me dedicar mais à maternidade. E aí foi quando eu abri dentro de uma sala que eu tinha dentro da clínica, que não estava, né, sublocada, estava vazia. Eu falei, vou abrir um showroom de roupa infantil. E aí peguei uma marca que minha filha usava, era uma marca, uma malharia bem em conta, mas era bonitinha. Aí entrei em contato, abri ali e fiz o showroom ali dentro, só mais para meus clientes. Como eu tenho muita amizade, muito contato, sempre fui de Guarapari, então ficou mais fácil essa parte. E aí abri e deu super certo. E engraçado que assim, na primeira semana assim que eu abri o showroom, eu pensei assim, gente, eu vou abrir uma loja de menino, exclusiva de menino, porque não tem, né? É difícil. Tem muito menino- de menina, né? É, porque assim, minha primeira semana, 70% que eu vendi foi menino. E 30 foi menina. Aí depois eu pensei assim, é realmente porque a roupa é legal, custo-benefício, e não tem muita coisa legal de menino. Sim. Mas como eu tinha uma filha, eu falei, não, vou abrir de tudo e vamos ver o que que vai dar. E aí eu fiquei um ano nesse showroom. Eu trabalhava na clínica e aí ia lá, atendia as clientes, terminava a massagem. Ellen, vamos lá, ver as roupinhas para sua filha. Ia lá, vendia e assim foi crescendo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, ah, não, eu preciso abrir ao público. E aí eu estava na sala atrás da clínica, que tinha acesso pela garagem do meu pai. E aí eu falei, pai, me dá metade da sua garagem, que eu vou sair lá na rua.
Aí, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito, falaram, então é isso que você quer? Então vamos lá. Dividi uma garagem, fiz ali a loja, abri ao público e ali ficou mais um ano. E aí, nesse momento, eu vi que realmente já começou a crescer e tudo mais. E como eu já estava me dedicando à estética e à loja, os meus planos de me dedicar mais para a maternidade já não estava dando muito certo, porque eu estava me dividindo em duas ali, em duas empresas e mais a parte de casa, de tudo que a mulher tem, né? E aí eu falei assim, não, não quero mais a clínica. Decidi não querer, arrendei a clínica para uma outra pessoa e fiquei só na loja. Só que isso foi em 2019. E aí, lá para meados de 2019, eu pensei que eu queria já ir para a Avenida. Queria sair ali. É uma rua até bem próximo da onde eu abri, né? Da onde eu fui. Só que não tinha tanto fluxo, né? De gente, de carro. Aí eu fui e abri a loja na Avenida, porém numa loja bem pequenininha. Uhum. Um aluguel, porque eu não pagava aluguel. E aí eu fui para um aluguel, tive que ter mais funcionário e tudo mais. E aí foi crescendo ali. E aquilo a gente foi sendo conhecida. Só que eu passei para lá em 2019. Só que a gente saiu num carnaval na cidade, a gente foi convidado, fizemos um bloco da BMQ, foi bem legal. Porém, logo após o carnaval, eu tive um problema de saúde. E aí eu fui internada, eu tive um cálculo renal, tive que operar às pressas e vim para casa, tive alta. Aí, no outro dia, eu amanheci rouca, com muita fadiga, cansaço. E aí a gente ligou para o médico, ele falou, não, pode correr porque é alguma coisa séria. E aí, chegando no hospital, isso foi no dia 29 de fevereiro, porque foi o ano que teve ano bissexto. E um dia antes, no dia 28 que eu operei, foi no dia do aniversário da minha mãe. No dia 29 eu fui internada novamente. No dia 1º que eu fui para UTI, era o aniversário do meu marido, 1º de março. Foi tudo muito assim, então foi muito marcante a data. E aí, quando eu cheguei na Santa Rita, eu estava com sepsemia. E aí, uma infecção generalizada devido à infecção urinária e tudo mais. Fiquei 17 dias internada. Fiquei na UTI, aquela coisa toda. E aí, aquele sonho que a gente teve de abrir a loja na principal, nossa, foi uma loucura. E aí vem as dificuldades, onde você pensa, meu Deus, o que que eu vou fazer? Vai valer a pena? Vou continuar? Vou desistir? E aí vem a coragem, vem a inovação, vem os apoios, que é muito importante. E aí foi isso. E aí eu vim para casa depois de 17 dias, melhorei. Só que com isso eu descobri que eu não podia ter mais filho. E aí foi a menopausa precoce que eu tive, que muita gente até hoje pergunta: você não vai ter mais filho? Gente, eu não posso ter mais filho. Sempre tem, sempre tem. Né? Então, assim, e aí acabou que eu, depois dessa situação toda, dessa dificuldade, veio a pandemia. Porque eu saí do hospital em março, dia 17 de março, e a pandemia estourou dia 22, Um problema atrás do outro. né? Mas e aí, como sempre, todo problema, eu acho hoje eu enxergo o problema como oportunidade. Com certeza. Empreendedor, depois de um certo tempo, a gente começa a enxergar como oportunidade. Tem um livro, inclusive, que uma cliente nossa, que já foi nossa consultora aqui, indicou e eu acho sensacional. Oba Problema, que é uma oportunidade a gente se reinventar. E aí veio a parte da inovação, acho que maior da Bem Me Quer. Chegou a pandemia. Qual foi a maior parte aí do desafio que você teve? Como você inovou? Então, e como a gente não viveu, né, aquele comércio, aquela loja física lotada de gente, não, a gente pegou realmente nessa parte de pandemia, dessa dificuldade toda, a gente foi para o lado online. Isso vocês ainda estavam na loja próximo ali à primeira loja. Bem Você não estava ali, ainda. você não Não, estava na não loja tava onde eu atual. tô. Não, Uhum. tava ali. E aí fechou de portas fechadas e a gente mandando mensagem, olha, tem roupinha, chegou, até porque a gente já tinha feito a coleção e estava chegando. Então, assim, o que a gente realmente teve de apoio dessas empresas que a gente trabalha até hoje, muitas, né, as marcas, é que eles conseguiram adiar boletos e tudo mais, porque estava todo mundo vivendo esse Teve uma caos, né, flexibilidade, né? Tivemos.
teve esse apoio também das empresas. Mas, assim, do resto a gente precisa para vender, porque tinha funcionário para pagar, o funcionário estava ali. E aí a gente foi nessa parte online, foi crescendo nessa parte, né, do e-commerce, porque realmente, como não tinha loja física, você tinha que vender no online. E aí a gente mandava mensagem, mandava a sacolinha para casa da pessoa, a bolsa, a pessoa via, mandava de volta, e era uma loucura, porque pandemia, indo roupa para casa dos outros, tinha gente que nem queria aceitar. E aquilo, né? Eu comprava muita roupa para usar onde? Porque eu não podia Não sair, né? saía. Ainda tinha isso, né? Era só mesmo para ver bonitinho dentro de casa, porque Sim. não tinha onde sair. Mas a criança cresce e E perde. Sim, sim, Mesmo perdia dentro de muito, casa. perdi muita roupa. Pijama era o que a gente mais vendeu, foi pijama. Você acredita? Então, e nessa época, assim, a gente falando aqui contabilidade, a gente tem mais de 200 clientes aqui, mais de 500 clientes, na verdade. A gente teve, nessa época, foi a época que a gente mais explodiu aqui também. Nós dobramos a nossa carteira de cliente nessa época, porque foi justamente a época que as pessoas precisavam de contabilidade, uma assessoria mais assertiva. Mas eu não tive cliente que fechou. Para não falar que eu não tive nenhum, a gente teve um cliente que fechou. Quem soube, a gente notou que quem soube aproveitar a oportunidade do momento, o problema daquele momento, passar por cima, conseguiu. Na época, o governo também ele agiu de uma forma muito rápida, então ele injetou dinheiro e a economia girou muito. Sim, Você, não sei como é que é hoje a sua receita hoje comparada ao movimento daquela época, Bruna. Você acha que lá movimentou bem? com certeza. A injeção que o governo fez de dinheiro fez rodar, não Aquele fez? dinheiro ali, todo mundo investia porque era um extra, né? Sim, Então investia era nessas pouco, coisas. R$ 600, Foi uma forma, né, gente? mas aqueles R$ 600 fazia a economia girar muito. Foi uma grande oportunidade, foi uma grande Sim. tacada ali naquele momento. Realmente. E em que momento vocês foram para a loja atual? Aí, quando eu estava nesse, né, tava crescendo, só que o lugar que eu estava, eu não tinha tanta visibilidade, Uhum. por mais que era tão próximo da onde eu estou hoje. Só que é um fluxo muito intenso de carro ali, não dá para você olhar para o lado para a loja. E a entrada era muito pequena. E aquilo estava me incomodando já. E o empreendedor fica procurando, caçando coisa para fazer, né? E A aí, mente inquieta, né? aí eu cheguei e foi na hora que meu pai teve uma conversa comigo e falou assim: eu acho que você deve fechar, vir trabalhar comigo na minha empresa e pronto, e acabou. Do jeito que você acabou com a estética, você vai acabar com a bem Tentativa número 320. Já tinha trabalhado por lá, né, no material, mas ainda tinha aquele desejo de crescer com a bem. E aí foi muito incrível porque foi assim, num domingo a gente foi à missa e eu falei, Senhor, o que você quer de mim? Porque tem que ser bem claro para eu enxergar. Será que eu largo? Porque eu já estava na decisão meio que de largar. Porque assim, como realmente estava tudo muito difícil aquilo ali, de girar, eu falei bem assim, estava precisando de mais funcionário, mas ao mesmo tempo as vendas não eram tão assim. Porque o online tem isso. Ele requer mais funcionário. Porque você tem mais pessoas mandando mensagem e atingindo outros públicos. Então, eu precisava de mais funcionário, mas não tinha tanto movimento. Aí, o negócio, quanto mais meu pai, que é daquele tempo mais da loja física e tudo mais, não consegue acompanhar e entender. Entendi. E aí, Também era novidade para você, né? com certeza. E aí eu fui saindo da igreja nesse dia, eu estava passando para ir para casa dos meus pais. E aí quando eu olho para essa loja que hoje eu estou, tinha 2X vermelho assim nas vitrines. Tinha placa, não tinha nada, mas estava fechada a loja. E aquela loja eu nunca vi ela fechada. Porque Ponto ali, o né? ponto que passou você não via fechada, você já abria outra coisa ali na frente. E aí Rodrigo, eu acho que é a hora. Ele disse, é a hora de quê? Você é louca, nem Numa pandemia. Tinha passado a pandemia, né? Já Porque tinha foi passado. 2022 que eu abri. Aham. Aí, mas foi bem. Tava Mas ainda, ainda estávamos nos recuperando, né? A economia estava bem abalada. Sim. Aí ele, não, você não tem dinheiro para pagar aquele aluguel, você vai pagar esse. Você é doida, nem pensar, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu vou ligar para a pessoa, porque eu sabia quem era a dona. Uhum. E aí liguei e conversei com ela. Ela falou, Bruna, vamos lá para você ver, porque às vezes você entrando no lugar,
você sente que não é para você. Uhum. E eu fui. Aí olhei, fiquei deslumbrada, já pensei, a BMQ ali, aquela coisa toda. Só que uma coisa que você falou, que eu também pensei e falei na hora, foi dessa loja, né, que a gente tem há muitos anos. Eu sempre fui cliente de frente para, né, para Uhum. Como é que eu loja. vou fazer, né? Gente, eu falei, não vai dar Assusta, certo, assusta. vão me chamar de cara de pau, vão falar que eu sou, né, ousada, ou muitos vão pensar que não vai dar certo, e é coisa. E aí fui lá e falei com ela, não tem dinheiro para pagar o aluguel. O que que você vai fazer comigo? Eu quero vir, mas eu não tenho. E outra coisa, eu falei, é chato eu vir para frente daquela loja lá. E ela me falou uma coisa que foi assim decisivo para mim. Ela falou assim, se não for você, pode ser outra. E outra coisa, num shopping a gente não pode ter mais de um segmento dentro, porque já tem a loja. Isso é ótimo para o consumidor. Vai Sim. pensar em roupa infantil? Vou lá, porque se não tiver na uma, tô na outra. Atravesso a rua e vou lá. Aí eu falei, é verdade, O né? estacionamento é até o mesmo. É, você deixa o carro, atravessou, tá ali. Você Falei, queria a é verdade. resposta, você teve, né? Aí fui para casa, falei, eu quero, será que é para mim? Aí fui conversar, claro, né, com meu marido, com meus pais, e aí meu pai também é muito empreendedor, eu nasci dentro, né, meu pai tinha farmácia, passou por marcenaria e hoje material de construção, e ele falou bem assim, bom, você tá assim, para sair com o avião, ou ele decola, ou ele fica por ali. Você vai, vou te dar apoio, vou te ajudar. Mas se o negócio não decolar, você vai fechar e vai vir para cá? Eu falei, vou. E aí foi isso. Tentativa número 321. Vamos ver quantas tentativas teremos ao final desse Ele não podcast. desiste. E aí foi isso. E aí eu fui. E Seu aí. pai ele quer juntar fome com a vontade de comer. É Vai lá. verdade. Vai lá. Aí você foi. Aí eu fui para essa loja, arrumei lá, falei, não, eu vou ficar com a loja e seja o que Deus quiser. E aí meu pai deixou meu marido 21 dias comigo, porque meu marido é aquele que faz tudo. Uhum. E foi, entrou com o eletricista, entrou com não sei o quê, e arrumamos. Em 21 dias a gente inaugurou a BMQ onde a gente está hoje. Então, assim, é coragem, é inovar, É fé. é fé, muita fé, Muita coisa envolvida, né? muita E coisa. principalmente muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, assim, Porque as tem que pessoas... pensar em muita coisa, né? É, porque eu que sou da compra, eu que sou do financeiro, eu que sou do RH, eu que gerencio as meninas, eu que contrato, eu que dispenso, eu que faço tudo na empresa. Então, às vezes eu falo isso com meu marido, você tem meu pai para te ajudar ali. Eu não, eu sou sozinha para pensar em tudo. É. E hoje o varejo está muito difícil, né? Então, a mulher ainda, ela tem que ter uma coragem extra para fazer isso. Porque é mãe, Isso, esposa, exatamente. filha. É vários papéis em um só, Isso é o que a gente né? está falando da segunda jornada, né? Que, por exemplo, nós vamos chegar aqui em casa hoje, depois, né? 8h30, 9 horas da noite, e o que nós teremos em casa? Filhos, maridos nos esperando, né? Já aguardando. O marido não Sai, pensou né? que vai comer na janta, Não, né? exatamente. Eles Amanhã. podem até estar nos esperando, né? Sim. Mas pensar do jeito macro, do jeito que Deus nos criou, né? Não vai acontecer, né? Respeito aos homens que estão aqui nesse estúdio Nos ouvindo também. e nos ouvindo também. Mas é verdade. Cada um com seu papel, né? Mas eu fui uma de fato das que, né, falei que falei, nossa, e hoje eu tenho muito orgulho em olhar para a empreendedora que você é, porque a gente fica orgulhoso, a gente trabalha com negócios, né? Quando um negócio dá certo, a gente fica muito feliz, né? E olhar hoje, eu olho e falei assim, nossa, de verdade, eu acho que você ultrapassou a loja tradicional, né? Como eu falei assim, a começar pelo atendimento, que na minha opinião é excepcional, né? E para treinar vendedor não é fácil, fazer gestão não é fácil, mas você liderar um time de vendas para que ele tenha um bom atendimento no Espírito Santo, né? É muito difícil. Então, hoje, de atendimento, não teve uma vez que eu entrei na sua loja e não tenha sido bem atendida. E vocês também falaram que não. Exatamente. Né? Então, nós não temos esse caso aqui, nós já somos Não. três, Ótima né? experiência lá com a BMQ. Eu fico Sim. muito feliz, porque assim, não é a gente que está de frente, a gente está treinando pessoas para atender.
É totalmente diferente um dia que você for na minha loja e eu vou te atender. Eu Sim, te conheço, a loja é minha. Agora, treinar essas pessoas para estarem bem sempre, Na porque o cultura ser que da não humano empresa, sabe né? quem é a pessoa, sim, e o sim. ser humano também tem dias que não está bem E existe uma frase que ela é muito real no mundo dos negócios. A empresa, ela é reflexo do dono, é sabe? verdade. Então, assim, significa que você está conseguindo fazer um reflexo muito bom daquilo que você realmente é de fato. Está conseguindo, né, expor. Quanto mais no Espírito Santo, a gente sabe que o atendimento é um problema, assim, né? Gravíssimo. Virou meme nacional. É Virou meme nacional. triste, né? É É, até triste é de triste. ouvir. Porque, assim, a gente preza tanto pelo nosso negócio e vem uma pessoa que a gente não consegue dominar ali e ela faz. Não que a BMQ seja perfeita, que todo mundo que passou por lá teve, né, esse atendimento de excelência, porque a gente depende de pessoas e às vezes a pessoa não está bem e acaba, né, tratando alguma coisa. A gente já teve algumas Episódios. reclamações, algumas coisas, com certeza. A gente Mas é ser ninguém vai humano, agradar todo mundo, né? Não tem jeito. mas a gente investe nisso, a gente pede por isso, a gente ensina isso, porque às vezes também a pessoa não sabe. Sim. E a gente quer cobrar algo. Uma coisa que meu marido fala muito, e que é verdade, o óbvio tem que ser dito. Então, a gente tenta realmente sempre estar falando aquilo, estar pedindo, né, de uma forma carinhosa. As minhas funcionárias até falam, Bruna, eu acho que eu nunca vou arrumar uma patroa igual você. Porque a gente tenta agradar de todas as formas. Claro, elas estão ali ajudando a gente, E é um ser né? humano, né? Com É um certeza. ser humano. E eu sou muito coração, então, assim, o que eu posso fazer por elas, eu faço, entendeu? Mas, assim, o que a gente preza é o atendimento, porque é o diferencial hoje. Sim. Tanto no online, né? Porque quantas vezes a gente manda mensagem, até porque o online, ele é muito imediatista. Você acha que só tem você perguntando ali. Ei, você tem isso aqui tamanho 8? Mas aí já tem 9 que já perguntou antes, né? 1 minuto depois, interrogação. Aí quando você vai pegar a mensagem que é de baixo para cima, ei, ó, já vou verificar, vou mandar para você. Não, obrigado, já consegui com outra loja. Então, assim, é É muito complicado. Eu não tenho como ter funcionária para cada pergunta que tem ali. Então, tem que ter calma, tem que esperar. Infelizmente, a gente tenta acelerar, porque a gente sabe que o mundo online é assim. Uhum. Você piscou, E é um desafio, né? Todos esses, acho que desde o início que você tem falado, tudo que você colocou foram coisas que você foi desafiada pela vida, pelas circunstâncias, pela saúde que afetou você também por um período, e você foi enfrentando esses desafios, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente assim, se hoje uma pessoa que está nos ouvindo fosse empreender, e aí ela encontra, lógico, vários desafios na vida. Você, com o seu exemplo de vida, aquilo que você viveu, o que você teria para dizer para essa pessoa para superar esses desafios? Então, primeira coisa, tem que ter coragem, né? Porque a coragem te dá o pontapé para você começar toda a situação. Agora, se você também não tiver inovação, você não consegue crescer no mercado. Fica para trás. Fica para trás. Porque o que que acontece? Se você só seguir alguém, vou fazer isso porque fulano tá fazendo. E você for ali fazendo, copiando, porque assim, muitas lojas até, a gente fala assim, que tudo, a gente não copia, a gente cocria, né? É ótimo essa. Porque tipo assim, vou fazer isso daqui. Claro que você tirou ideia de outros lugares, A mas gente você só não precisa, melhora, né? Tem que melhorar. precisa fazer igual, entendeu? Refinar. Mas eu acho assim, primeira coisa, a coragem, a inovação, estudar, entendeu? Você tem que estudar, você tem que saber o mercado que você está entrando, porque às vezes a pessoa, eu quero ter uma cafeteria. Vai lá, abre uma coisa linda num lugar onde não tem essa cultura, aí fica frustrada porque abriu um negócio, investiu, porque é um investimento, né? Tem toda uma coisa por trás da situação. E aí a pessoa vai, não deu certo, mas eu queria tanto, era um sonho. Mas você tem que pesquisar o mercado. Eu não abria bem me quer, aquele lojão lindo, mas não, eu vim lá de baixo, num showroom. Deu certo o showroom, abriu ao público sem pagar aluguel, porque se não desse certo podia fechar. Você foi prudente, né? Tem que ter prudência, Tem né? que ter prudência, você tem que ter o pé no chão, porque senão você se frustra, Deslumbra, entendeu? né? É muito lindo esse mundo você vendo de fora,
mas ele é muito dolorido o processo. Tem os desafios, né, de empreendedor com o fisco, né? Às vezes chega gente aqui querendo abrir uma empresa, a gente orienta muito isso. Poderia simplesmente vender contabilidade, mas a gente orienta a ser MEI. Começa pelo MEI, microempreendedor, para não pagar imposto, para começar, porque é difícil. Passar pela experiência. É difícil. E você falou uma coisa muito bacana, né? Estudar o mercado. Falando em estudar o mercado, você fez o dever de casa e temos novidades, né? Com certeza. Somos todo Sempre. empreendedor, temos muitas novidades. É verdade. Então, nesse mercado, né, varejo, a gente tem percebido uma carência nessa parte do teen, que são meninas que vestem do 12 ao 20 anos. Não vou entrar com adulto, tá, gente? Porque já tem gente lá, eu mandei, né, para algumas pessoas que vai ter novidade. E os grandinhos? Não, os grandinhos não vão O ter. futuro a Deus pertence. Eu duvido que na cabeça do empreendedor já não ficou um reservado lá, ó. Olha, tem cliente. Já devem criar, mas deve ter botado lá um hashtag, BMQ Sênior. Ih, já lançou, ó. É. Mas assim, então, o que eu percebi nesses 4 anos que eu vou fazer 3 anos nessa loja que eu tô hoje em abril. Eu percebi que ali eu tinha procura do bebê, mas hoje em dia o bebê já nasce grande. Hoje um bebê foi lá na loja de 5 meses que veste 2 anos. 5 meses. Então, que bebês, que roupa de bebê que eu vou vestir no bebê? Fora que a minha prima passou um enxoval pra mim, a minha irmã, comprei na Shopee, N coisas, N internet, né? Então, eu vi que o período do bebê é muito rápido. Uhum. Então, eu já mudei a minha estratégia. Já fui do 1 ano até o 20. Só que era muito assim, não era setorizado. Era assim, aqui é 10, aqui é 12, mas não era aquela coisa com cara de menina teen, onde elas gostam de entrar, tirar foto, né? Algumas. Então, agora a gente está mudando uma parte da loja. Agora a gente já vai colocar essa parte do 12 ao 20 anos, que não vai vestir uma menina de 12 a 20 anos, vai vestir uma menina de 7, de 8, de 9, que hoje elas estão grandes. E a gente está tentando trazer roupas, até estava falando com a Ellen, né, que ela tem uma menina de 12 anos que veste 18. Vive essa realidade É. em casa. Então, é muito difícil. Primeiro porque as roupas hoje são muito curtas. Hoje mesmo chegou uma menininha lá de 12 anos, ela falou assim, eu não acho short para mim, porque na loja de adulto é tudo curto, não vai dar certo em mim. E na loja de criança é muito criança. Realmente elas estão nessa fase que elas não conseguem se encontrar ainda. Não é criança e não é adulto. Não. Então a gente vai expandir, né? Eu peguei, na verdade, um lado da loja, a gente vai decorar ele todo com cara de teen, espelho, cinza, preto, coisa que elas gostam. E aí a gente vai do 12 ao 20 anos, então um lado da loja vai ficar do 12 ao 20 e do outro lado vai ficar o Kids do 1 ao 10. Então a gente vai inaugurar, acredito que agora em abril já faz o lançamento, porque está chegando a coleção de inverno, né? De outono, na verdade, porque inverno a gente não tem quase no Espírito Santo. Na inauguração já manda um WhatsApp para ela, hein, ó. Pode deixar, quero você lá. Nossa, Maria Eduarda estará lá, com certeza. Isso Boa aí. sorte com os consignados. Deus me livre dos consignados. Mas é isso, então a gente vai inaugurar essa parte para poder atender, até porque são crianças que querem provar se é confortável, se vai ficar do jeito que elas querem, então não dá para comprar pela internet. Muito difícil. Então a gente conseguiu ver esse crescimento no mercado e está inovando essa parte. Maravilhoso. Você falou de 2 lojas, né, Bruna? A segunda loja fica onde? Só para o público saber. Então, eu tenho a loja em Muxaba, né? E a outra foi um quiosque que eu abri no Extra Center, que eu, na verdade, nem loja tinha disponível também, não. Só que como eu sigo algumas influencers e algumas coisas assim, que tá em alta essa parte do quiosque, porque o custo é bem menor. Mais uma vez o estudo. Isso aí. Estudo de mercado. E aí tá muito em alta o quiosque. E aí eu coloquei, até porque eu tenho um estoque grande, então eu conseguia levar para lá sem comprar, sem ter esse custo adicional. Então eu montei o quiosque e hoje ele funciona de 10 até 8 horas da noite. Então, por exemplo,
Num sábado, a minha loja de Muxaba fecha 3 horas da tarde. E a gente tem um aniversário para ir 6 horas da noite. Cris, com 3 filhos, vai sair num dia de sábado para comprar o presente, depois arrumar todo mundo para ir. Não, arruma todo mundo, vai lá Passa no lá. Extra, compra o presente e já vai para lá, porque fica perto até 8 horas. Ou esqueceu, ou uma emergência. Então lá tem mais assim, moda Deixa eu praia. falar, tem um perfil. Eu coloquei do 1 ao 10 anos lá, ficou de 1 a 10 por enquanto, mas assim, quando tem clientes que quer o 12, que vai fazer supermercado, ou vai almoçar, que fica mais fácil lá, então aí já pede para levar alguma coisa para lá. Então a gente já tem esse apoio da outra loja. E aí a gente abriu para atender também o turista que vai ali para fazer compra, para almoçar. É um público diferente que vai sábado e domingo, às vezes Passa não e vê conhece. aquele vestido lindo, a mãe não consegue segurar. Não tem Entendeu? como. O quiosque, o que eu percebi nesses 20 dias, que é pouquíssimo tempo ainda, mas o que eu percebi é que o quiosque, né, por exemplo, num shopping que seja maior e tudo mais, o cliente, ele vai no shopping passear, vai levar no brinquedo, vai almoçar, vai fazer alguma coisa, não vai comprar, não tem esse intuito de comprar, mas no quiosque ele cai em cima do quiosque. Sim. E aí a criança vê um Bob Good que tá na moda, que é aquele livrinho de Ou um pintar. balão. Vem a vendedora e entrega um Um balão. Já era. cativa aí da criança, né? Agora, E aquelas canetinhas ou um brinquedo, a criança quer comprar, a mãe já vê uma outra coisa, um vestido, Eu uma entrei na Bem Me blusa. Quer um dia e você tava lá, inclusive. Vem cá, Theo, bota a roupa. E foi Theo, botou a Tirei roupa, foto. tirou foto e tal. Aí, filho, gostou? Eu quero levar a roupa, mãe. Eu falei, meu Deus. Isso é golpe. Caí, estratégia. caí, estratégia é tudo. Então, e eu gosto disso. Mas é sobre isso também, sobre você atender o seu próprio cliente final, que é a Com criança, né? certeza. Quantas vezes a gente entra numa loja e o vendedor às vezes reclama porque é uma criança que está dando trabalho, né? Que tá ali. Não, é abraçar o seu cliente final, Com inclusive, certeza, né? eu gosto. Eu, assim, não é aquela coisa que faz para agradar. Uhum. Eu amo isso, eu amo a criança. Então, assim, eu queria ter outro filho, né? E não pude e tudo mais. Então, assim, eu me satisfaço nos filhos dos outros. Então, vai lá, eu coloco a roupinha, eu visto de sereia, enfio a cauda, a criança vai pulando, eu pego no colo. Eu gosto, eu tenho igual várias crianças passam ali, às vezes com a avó, alguma coisa, tem que entrar. Tia Bruna, vem, abraça, beija. Eu tenho esse carinho especial, entendeu? Então, é de mim. Mas você imagina se você tem uma loja de produtos infantis, chega a criança lá e você fala, ai meu Deus, lá vem uma criança que vai gritar, que vai derrubar tudo. Se Não, não tiver esse pode acolhimento fechar. e entrar um pouco no universo Sim. da criança, Gente, sentido. antes de ontem foi uma moça lá com a menininha e eu vi ela bebezinha. E agora a mãe voltou porque eles vão, mas não levam ela. E ela chegou lá, ela tá com 1 aninho e 8 meses. E ela falando tudo, titia, mamãe, vovó. Eu, gente, que coisa mais linda. Eu sentei na mesinha, fiquei brincando enquanto a mãe ficou vendo as coisas, entendeu? Então eu tenho esse prazer de brincar, de estar ali com o cliente. Ela foi lá ver os laços, eu coloquei os laços na cabeça dela, ela não quis mais tirar, a mãe teve que levar. Mas assim, não é proposital, realmente né, a gente envolve ali a criança. Então, assim, eu tenho crianças hoje, adolescentes, que não compram em outro lugar. Sim, eu tenho uma pessoa que eu estava comentando sobre a loja, ela falou assim, realmente o atendimento daquela loja é bom. Eu entrei para comprar um vestido para minha filha, saí de lá com um laço, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que lá, saí com É um o kit produto completo. adicional, né, gente? Exatamente. Sai de lá com Mas 14 assim, meses. falando de Entende. empreendedorismo feminino, qual é a maior dificuldade que você acha que você teve, se é que você teve, o fato de você ser mulher e estar empreendendo? Então, eu acho que como eu nasci onde meu pai é empreendedor, eu muito me espelhei nele. Então, assim, eu não tive tanta dificuldade porque eu acho que eu meio que me habituei naquilo dali e eu segui muito ali os passos dele. Hoje em dia, minha mãe fala: hoje você só tem cabelo grande, porque é diferente do seu pai, é só isso, né? E mulher. Porque assim, eu sou muito parecida com ele. Então, é, acabou que isso daí foi muito leve para mim. Porque quando eu fui me formar, quando eu fui fazer faculdade, na verdade, estava muito no auge em 2000, que foi quando eu fiz vestibular, enfermagem.
Tinha explodido a enfermagem. Aí eu falei com meu pai, eu quero fazer enfermagem. Porque eu queria ser da área de saúde, mas nunca pensei em medicina. Eu falei, quero fazer enfermagem. Ele falou, não, enfermagem você não vai fazer, não. Você vai fazer alguma coisa para ser autônoma. Enfermeiro não tem como ser autônomo. Eu falei, meu Deus do céu. E realmente eu sempre fui, né, muito comunicativa, sempre fui líder de sala, essas coisas. Então eu tinha esse perfil mesmo de liderança. Aí eu abriu esse tal desse curso de fisioterapia em 2000. Só tinha na UVV, aqui no Espírito Santo. E aí eu fiz vestibular lá, mas eu queria morar fora, né? Não queria ir voltar. Não era isso que eu queria morar fora. E aí eu fiz em Itaperuna, no interior do Rio. E aí eu fui pra lá, e aí foi uma loucura, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito protetores. Eu nunca tinha andado de ônibus. Raridade eu ter andado de ônibus. Meu pai me levava e era muito legal, porque meu pai sempre teve uma caminhonete, uma Pampa na época, uma estrada, e vinha todo mundo em cima do carro, e meu pai ia entregando nos pontos de ônibus, sempre foi assim. Então eu fui para Itaperuna, sem ter vivência nenhuma, e minha filha ali eu comecei a me virar. Ali você já começou a ter coragem. Sim, Né? ali, sim. Porque Pensei a nesse mesma dia, coisa. para eu ir fazer o vestibular, meu pai falou: então, já que você está querendo ir morar fora, você já pega o ônibus e chega nesse lugar. Eu, com 18 anos, nunca tinha andado de ônibus dentro de Guarapari quase. Peguei um ônibus, um Planeta, cheguei lá em Bom Jesus do Norte, atravessei a ponte a pé, junto com uma amiga. Chegamos lá em Itaperuna, fizemos vestibular, voltamos, passei. Eu falei: agora eu vou ter que ir. Meu pai foi lá chorando, fez a matrícula, voltou chorando, tadinho. Mas fiz, mas isso aí eu falo assim, foi muito aprendizado, muito, muito, muito. Porque aqui em Guarapari ou Vila Velha, qualquer coisa, pai, me leva, pai, faz isso. Nossa, gente, tempo de chuva, chovendo, É muito alagada, presente, né? Como é o nome do teu pai? Geraldo. Eu quero um podcast com o senhor Geraldo. Ó, você Ah, vai quero- rir demais. Quero ele um é podcast com o senhor Geraldo, porque olha, o senhor Geraldo deve ter muito a contribuir com a sociedade. muito, muito mesmo. Eu falo isso porque, assim, apesar da gente estar brincando aqui, né, tentativa 321, ele também foi uma das pessoas que te apoiou muito, Muito, né? muito. E a gente tem os desafios no empreendedorismo, mas também a gente tem as pessoas que nos apoiam, né? E normalmente as pessoas estão dentro da nossa família. Eu me lembro quando logo que você foi para ali para a avenida, o meu filho estuda junto com o seu sobrinho. Aham. E a sua irmã, eu acredito que você saiba, mas ela sempre te apoiou muito porque ela sempre divulga muito, Manda né? as mensagens Gente, das olha, mães. minha irmã tem uma loja, É. minha irmã não sei o quê, sempre enfatizou muito, né? Sim. Eu falei, gente, que bacana, né, ela ali. E você agora vem falando do seu pai. Tem um ciclo de apoio. Tem um Tem. ciclo de apoio, teve a coragem, teve a inovação, teve tudo. Mas a gente também, isso conta também, né? Isso é muito bacana. Com Então, certeza. voto pelo podcast com o senhor Geraldo. Precisam. Eu acredito que ele vê muito em você ele mesmo. É, com certeza, é o espelho dele, né? A Exatamente. Bianca tá online, inclusive, aqui, ó. Tá Ah. vendo aqui, ó. E acho que é por isso que esse apoio ele se torna muito mais essencial quando tem essa visão, né? Quando enxerga isso, não, tem que apoiar, porque ela vai chegar onde eu cheguei também. Sim, com certeza. E o engraçado é que a gente eu não falei tanto da minha mãe, né? Mas a minha mãe, quando eu tinha a clínica, ela que sempre foi do financeiro. Ela que sempre lá anotando o que entrava, o que saía, não podia pegar dinheiro assim, tinha que ter o salário certo para poder a empresa. Então, tipo assim, cada um colaborou com uma coisa, né? Minha irmã com a divulgação, meu pai com todo esse apoio, minha mãe nessa parte, porque ela é muito organizada. Então, assim, até hoje, o que eu preciso, ela vai no showroom comigo, mãe, o que que você acha dessa roupa? Então, assim, eu tenho esse apoio que eu falo assim, que a pessoa que tem esse apoio não precisa de mais nada. Sim. Ô, Você Bruna, entendeu? você Gente, falou enfrenta que o mundo. você faz atendimento tanto presencial quanto online. Então, se a gente quiser comprar online, como é que funciona o atendimento? Como é que é essa busca? Então, como eu sempre vivi muito essa parte do online, Tem um então, catálogo, né? 70% hoje quase das nossas vendas são nessa parte de WhatsApp, Instagram, né? A gente não tem site. 70% nós estamos falando aqui? 70%. Então, assim, é claro que hoje muitas pessoas ainda me perguntam, vale a pena Com todo você esse ter esse sucesso. ponto? Todo esse sucesso presencial, ainda 70%. Você vê, né?
Vale a pena ainda você ter esse ponto, esse aluguel, esse custo, né? Porque é uma loja grande, o aluguel é alto e tudo mais. Mas hoje a visibilidade que aquela loja me dá, me deu muita credibilidade Ela que também no leva online. 70%. É, com Sim, certeza. é um reforço, né? A gente passa por ali, né? E às vezes você falou que tem um consignado, né? Mas É, às vezes na correria, né? Você já tem uma relacionamento ali com a vendedora, manda mensagem e ela com manda para certeza, é você. muito mais prático. Hoje a Sim, vida é muito corrida, e estacionamento, e N coisas, né? Então é muito mais fácil a gente mandar para casa. Aí como funciona? A gente tem uma cartela de clientes, né? Que a gente fica mandando mensagem, e Uma aí, rede como é que social. tá? a cara dela, ó. É, e cada vendedora tem a sua cartela de cliente, a gente vai dividindo e aí elas vão mandando mensagem e eu fico lá o dia inteiro, né? E eu fico, fulano de tal, já mandou, já mandei, fulano de tal, mandei, fulano de tal. E é nessa. É frenético o negócio, Sim, tem que fazer a gestão comercial mesmo, né? porque você tem que mandar mensagem e eu falo, tem que ter relacionamento com o cliente. Porque não adianta toda hora, Cris, Theo tá precisando de roupa? Cris, e o Dom, perdeu roupa? Gente, o cliente, ele não quer só comprar. O cliente quer ser cuidado. Sim. Então você tem que mandar. Mimar eles, É né? lógico. Como é que tá? Aí tá vendo na internet. Pô, internet hoje é tudo. Às vezes meu marido fica, sai do celular. O que você tá fazendo tanto vendo no celular? É porque eu fico o dia inteiro nos stories de todo mundo. Se Theo tá doente, eu chego lá e falo: quem atende Cris? Theo tá doente, manda mensagem se tá bem, como é que tá? Você entendeu? Então, assim, a cabeça é 360 o tempo inteiro. Hoje mesmo, quem atende fulana? É aniversário dela hoje. Não, mas da filha? Não, é dela. Manda parabéns. Quem vai lembrar de dar os parabéns para a mãe? Porque Sim. lá a gente cuida das crianças. Isso marca, sabia? Porque na hora que Marca. você precisa de alguma coisa, você, É gente, isso aí. Então, tipo assim, desde lá da clínica que eu fiz vários cursos que já tinha, né? Essa parte do online era fraco ainda, porque eu abri a clínica em 2005, né? Fiquei até 2018. Ainda não era um boom do negócio, não era um online. Mas já tinha cursos disso e todo mundo falando. A propaganda é a alma do negócio. Às vezes você vai fazer uma propaganda hoje, mas a pessoa não está precisando do seu serviço hoje. Mas quando ela precisar, ela vai lembrar de você. Sim, é um reforço. Então é isso. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ser referência naquilo ali, naquilo que você faz. e isso a mulher ela sabe fazer melhor do que os meninos, né? Estava falando Que aqui fique de... entre nós, aquela. Desculpa, nós estamos no meio Tá da mulher. gravado, mas fica entre nós, aquela. Eu tenho uma curiosidade aqui agora. Pais vão comprar também roupas? Vão, Os homens? vão Pais, também. os titios, os padrinhos? Vão, pedem muita ajuda, É. né? Mas vão, chegam Então, lá, aqui, eu tenho uma sobrinha, aí quer mostrar foto, que tamanho você acha que ela veste? É assim. Nossa. Aí você tem que ir mais ou menos assim. Como Guarapari é pequeno, não é tão grande, e eu tenho um relacionamento grande, eu conheço muita gente. Sim. Então, às vezes, a pessoa, eu não sei que é o padrinho, mas fala, Aurora, não, ela veste 3, não sei. A gente já sabe, ou já compra lá, então entendi. é mais fácil ajudar nesse Ou a mãe ponto. fala pro padrinho, vai lá na Bem Me Quer, porque é lá que eu compro roupa, elas vão te ajudar. Agora, uma coisa também que a gente faz muito lá na loja, que eu acho que facilita a vida de todo mundo, tanto da loja, quanto do convidado, quanto da mãe, é o cantinho de aniversário. Muito bacana. A mãe vai lá, escolhe tudo do tamanho da criança que ela gosta, desde da blusinha básica até um conjunto arrumado, que vai ter padrinho, vai ter vô, vai ter, né, um amiguinho de escola, alguma coisa, coloca tudo lá. Chegou lá, cadê o cantinho do Theo? Tá aqui, ó. Ah, quero esse aqui. Acabou. E a gente dá desconto ainda pro convidado. Interessante, eu acho que isso aí faz Fechou, parte de maravilhoso. ser diferente, de um diferencial. Porque quando a gente fazer a procura, diferencial, né, quando a né? gente procura que a gente se torna fiel, né, ali, né, cria ali uma fidelidade ao negócio, é porque de fato você sabe ali tem algo diferente. Eu já experimentei um diferente. E acaba que você gosta dessa situação e é tudo muito mais prático para você. Se você tem um relacionamento com uma vendedora, tô precisando de um presentinho para a escola, porque o que mais tem é o aniversário na escola. Um presentinho na escola, a gente já sabe que Verdade. o presentinho na escola não é uma coisa tão cara, tem que ser uma coisa legal, mas uma coisa em conta, porque tem 2, 3 aniversários na semana. A gente falou que Exatamente. diversas vezes de atendimento, né? E aí você está falando agora, vou fazer referência ao vendedor. O vendedor é outra vitrine da empresa. Sim, com certeza. Porque a gente também às vezes se torna fiel ao vendedor. É. Lá, às vezes tem lá 4,
Então, lá de braços cruzados, a outra que você gosta atender, mas você espera. Aham, com Você certeza. espera É que a isso pessoa te aí. atender. É isso aí. Isso acontece comigo. Às vezes eu Sim. chego na loja, não, mas é que você quer precisando. Vou aguardar, fulano. É isso Porque a aí. pessoa já sabe até a cor que você gosta, a sua cor preferida, o seu tamanho. É Sim. um raio-x. Ó, e é engraçado como a gente precisa da vendedora, né? Porque mesmo que eu fico direto ali na loja, eu não conheço todos os clientes. Sim. Ontem mesmo eu fui numa loja que a dona é minha cliente, só que eu nunca vi ela. Só que a vendedora fala muito dela, da filha, que a filha gosta muito da vendedora e tudo mais. E eu fui nessa loja ontem, aí ela falou, te conheço da internet. Aí eu falei, eu também te conheço da internet. Aí conversamos ali e a filha chegou da escola. Aí ela foi e falou, Carol, sabe aquela loja que você gosta muito, que você só compra nela? É da tia o que ela? Tia Yasmin, que é a minha vendedora, né? Ela que é a dona. Aí ela olhou, não, é tia Yasmin. Então tem isso, a criança Sim. também se identifica com a vendedora e acabou que eu não conhecia ela. Quem conhece é a vendedora. Então por isso que a gente também tem que tratar bem nossos colaboradores, porque quando uma dessas sai, a gente perde muito cliente. Por mais que a gente tenha a cartela de cliente, a gente não tem o relacionamento com o cliente. Então isso aí acaba que a empresa também já sofre aquela instabilidade. Gente, a conversa está maravilhosa. A gente ficaria aqui muito mais horas conversando, mas estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Eu quero, assim, agradecer, Bruna. Foi maravilhoso você compartilhar a sua história de empreendedora, de mulher empreendedora, né? Eu queria que você deixasse agora no final uma dica para mulher que nos ouve, que quer empreender, que não sabe como começar. Que dica você daria para essa mulher, essa dica final de ouro? Ó, anota aí você. Onde que vira a chave? Qual é essa dica que você quer deixar? Então, primeiro passo é coragem. Segundo passo, tem que ter criatividade, estudar, ousar, não desistir, que vai conquistar. Né? Disse tudo. Parabéns pelo seu Perfeito. negócio. Obrigada. Cresça Muito cada vez obrigada. mais. Amém. E deixa aqui pra gente aqui a data, quando for inaugurar aí agora o perfil novo, né, do time, Sim, aham. pra gente ir lá gastar Então, os cartões de com crédito. certeza, dividimos em 10 vezes Eu tenho uma sem juros. sobrinha de 10 anos também. Ai, que ótimo, então dá. Então, a gente está pensando em fazer uma coisa legal, assim, porque Guarapari é muito pobre nesses eventos, né? Então, a gente está querendo trazer, assim, um brinde com champanhe sem álcool, alguma coisa para elas, entendeu? Para elas se sentirem bonitas, empoderadas, né? Porque essa fase é uma fase de mudança. Algumas estão mais gordinhas, outras estão assim, e elas não se sentem tão bem. Então, assim, elas colocarem uma roupa, tirar uma foto, maquiar, fazer um cabelo. Então, isso traz mais, né, confiança. Então, a gente está querendo. Acredito que, assim, até o meio de abril a gente vai conseguir fazer esse lançamento. Vou divulgar na internet, vou mandar o convite para vocês. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Estaremos Tá? sempre. Se Deus quiser. Isso aí. Bom, Bruno. Obrigada pela participação, Eu que agradeço. viu? Vamos acabar tendo que ter segunda edição, né? Sim, foi maravilhoso. Gente, por favor, ativa o sininho, vai lá, compartilha esse podcast com os amigos, né? Se você ainda não nos segue, vai lá na nossa página do YouTube, começa lá a nos seguir Exata Ecossistema. Você vai ter lá todos os episódios do podcast até hoje e mais esse aqui ainda, que, né? Maravilhoso com a Bruna, né? Com a Andréia, com a Cris e comigo, a Ellen, mais uma vez com vocês aqui. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.